compreender Deus você tentar compreender Deus pela Bíblia é a mesma coisa de você tentar conhecer uma pessoa pelo currículo. É impossível. O currículo descreve características da pessoa, mas quantas vezes você lê o currículo de uma pessoa, e eu já contratei muita gente, mas é só vendo, é só conversando. Por quê? Porque a palavra é fria. Não é nada mentira o que está escrito ali. Tudo que está no currículo é verdade, mas é impossível se relacionar com alguém ou dizer que o relacionamento vai dar certo baseado no que está escrito, porque a letra é fria. Por isso que a Bíblia diz que ela trai, que ela é morta e o Espírito vivifica. Existe uma coisa que foi muito difícil para eu romper quando eu comecei a sair do tal do sistema, ou dê o nome que quiser para isso, mas da igreja tradicional, e que hoje eu entendo que era algo chamado governo do Espírito. Mas eu falava isso para o meu pastor com outras palavras eu explicava isso, governo do Espírito, e que era Deus que estava me movendo, e aquilo não entrava. Não, está errado, porque está escrito. E no fim tudo que Deus fez foi isso. Quando Ele diz que caiu a lei, não é que a lei deixou de valer, toda a lei continua valendo. Jesus disse que nem um tio da lei seria tirado. A diferença é que ela é regida agora não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não está mais na parede, não está mais em pedras, mas em coração. Por isso que Deus diz que vai tirar o seu coração de pedra e dar um coração de carne. Pedra é lugar de gravar lei. Então não vai ser mais com relação à pedra que vai te guiar, mas ao coração que eu vou dar para você. Isso é governo do Espírito. Governo do Espírito dá medo para quem controla. Por quê? Porque eu corro o risco de perder o controle. Mas confiar no Espírito é confiar que o Espírito vai controlar com base nos princípios de Deus. Então Deus nunca estabeleceu uma anarquia quando Ele acabou com a estrutura da velha aliança, estrutura de relacionamento. Ele só disse: agora vai ser por vontade que eu vou por dentro. Agora não é mais siga Moisés se não morre. Agora é Jesus dizendo: minhas ovelhas me ouvem, e se não me ouvir não são minhas ovelhas. É de dentro para fora. E entender esse governo é algo que parece libertador, mas é muito difícil, porque é fácil me mover por lei. Por isso que o povo do Egito, a toda dificuldade, fala: vamos voltar, porque eu como mal, mas alguém me diz: vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, agora canta, levanta, dê a mão para o seu irmão que está do lado, diz isso para ele. E Deus disse: acabou isso. Agora você que dê espaço para o Espírito que já está dentro de você, para ele se mover. E se você quiser calar ele, você vai calar. Por isso que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você pode calar o espírito se você quiser. Por isso que Paulo diz para a gente não extinguir o espírito, porque eu tenho potencial para isso, calar o espírito. Deus é meio doido, ou a gente é doido e não entende ele. Aos nossos olhos ele é doido, por isso que ele fala que ele confunde os sábios, que a sabedoria dele foge. Tem coisas que o Senhor quer liberar aqui hoje de manhã, que Ele quer falar, que Ele quer tocar, que Ele quer vir com o martelinho e ir quebrando algumas coisas. Sempre que eu vejo Deus assim, eu lembro de dentista tratando tártaro, aquela pedrinha pequenininha, e Ele vai devagarzinho, raspando e quebra a pedra e tira. Não é marretada em pedra grande, é de pouquinho Ele vai tratando. Mas para isso você tem que ficar parado e deixar Ele tratar. Tem coisas que o Senhor pode falar pela palavra, e eu acredito que Ele não ficou falando comigo a semana toda à toa, que Ele vai falar. Mas tem coisas que o Senhor quer falar no teu espírito, e para isso você precisa soltar. Com Ele, não é comigo. Se você quiser chegar aqui e ficar preso à liturgia, você fica. É um direito seu. E está na nossa cabeça, né? Acabou do louvor, eu sento porque vem a palavra. Isso não é uma acusação, isso é só para a gente conseguir ver como minha cabeça está presa, como minha mente já está, é igual gado, quando você abre, ele já sabe para onde ele tem que correr. É assim que a gente se sente. Os cativos da Babilônia são assim. Eles se libertaram da Babilônia para reconstruir o templo, só que eles ainda chegam com o mesmo cultivo dentro da cabeça deles. Sinagoga não era plano de Deus. Sinagoga eles criaram na Babilônia e depois levaram para frente. Nunca existiu aquilo. Antes da Babilônia não existia sinagoga, com Moisés, com ninguém. Eles se sentavam em qualquer lugar para falar de Deus. O templo existia para oferecer sacrifício, mas onde é que eles falavam de Deus? Onde é que eles discutiam leis? Onde é que eles ensinavam os filhos?
na rua, no banco, na praça. Era de pé ou era sentado? Do jeito que desse vontade. Cantava antes ou depois? Sei lá. Mas a gente traz isso da Babilônia. Uma cabeça engessada. Que esse é o caminho. Isso me leva para o inferno? Não. Eu vou para o céu com isso? Vou. Eu não volto é para o jardim. Eu não volto é para aquele lugar de intimidade. Aquele lugar de só eu e ele. Eu não consigo voltar. Porque o lugar da intimidade é porta fechada. Você com seu esposo, é porta fechada. Ninguém vê, ninguém põe a regra. E com Deus é difícil a gente fazer isso. Abrir a porta e falar o que eu estou com vontade de fazer. Porque a vida inteira eu ouvi que agora é isso, agora é aquilo. Essa não é a hora de chorar, essa é a hora de cantar. E agora segura um pouco o espírito, porque agora alguém tem que pregar. E eu não estou falando contra a ordem no culto. Então eu queria dar um tempo agora para que a gente deixasse o Espírito falar o que Ele quer falar, porque Ele disse que quer falar. Então se solta. Mateus vai ministrar um louvor. Fala, grita, chora, deita no chão, faz o que você tiver com vontade. É casa de pai. Presença de Deus é casa de pai. Eu não vou mais na igreja, eu vou na casa do meu pai, que é aqui. E aí é de noite, é de manhã, é à tarde. Aqui a gente se reúne para cumprir um propósito deixado por Jesus. Que nós nos organizemos como corpo para cumprir propósito lá fora. Nem é aqui, é lá fora. Se fosse só para esperar Jesus voltar, eu não precisaria vir para cá. Eu ficaria em casa orando. Se solta na presença dele, se ajoelha, se deita, grita, pula. Faz o que você tiver com vontade, querido. Se tiver com vontade de ficar em silêncio com seu pai, fica. Mas não assista. Não por mim, por você. Não perca a oportunidade. Você está na presença de seu pai. Pede tanto para ele falar com você. Fala comigo, fala comigo. Então fala com ele. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos mover debaixo do teu governo, Senhor. Nós queremos quebrar, Pai, com toda a instituição, cadeia na nossa mente, Pai. Tudo que trava a nossa mente, Senhor amado, seja liberto nessa manhã. Que o teu Espírito flua, Senhor amado, em dons, em profecias, em quebrantamento, Pai amado, em silêncio, Senhor, assim como foi com Elias, mas que ele flua da maneira que lhe agrada, Pai. Nós queremos nos entregar, Senhor, nos render diante do Senhor, ó Pai. Usa-nos conforme lhe agrada nessa manhã, Pai. Leva-nos a um lugar de deleite na tua presença, Senhor amado. Um lugar de descanso, de refrigério, Pai. Senhor, alguns há muito tempo, Senhor amado, não conseguem entrar em alguns lugares no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quebra essas portas nessa manhã, Espírito. E entra como o vento entrou aquele dia em Atos, Pai. Entra, Senhor, com vento ruidoso, Pai. Faz barulho, Senhor. Ossos secos se levantem, Pai. Que ossos secos se levantem. Sopra Espírito Santo nessa manhã, Pai amado, em quebrantamento dentro de nós. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha
minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim, Senhor. Senhor, formoso és, em tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Minha paz, é tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim.
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, limpar, resplandecer o meu primeiro amor. A palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória aqui. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar. Tua palavra ao mundo deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória em mim. Tua palavra ao mundo deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só
só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar. A minha recompensa é tua glória em mim. Eu cresci aprendendo que quando a Bíblia fala de Canaã, fala da história do Egito, o povo saía do Egito, aí ia para o deserto para poder entrar na terra prometida. E eu aprendi que isso era o céu, que a terra prometida era o céu. E a gente sempre vai se mover, mesmo que inconscientemente, com base em princípios que a gente aprendeu. Por isso que a igreja que eu cresci, e que não é diferente de muitas igrejas, ela nos ensinava que a gente se converte para entrar dentro da igreja, pôr um uniforme e ficar esperando o trem da salvação que um dia vai passar lá na porta e levar a gente. No máximo a gente sai para ir na praça, fala de Jesus e volta correndo para dentro, porque a gente não pode se sujar. Então a gente está feito aqui dentro. Mas por quê? Porque acreditava-se nisso. Olha a história do Egito. Jesus tirou do faraó, que é Satanás, e é mesmo. Tirou do Egito, que é o mundo, e é mesmo. Aí ele te leva para um lugar deserto, que é um lugar de trabalho dele ali, até que ele te coloca dentro do lugar de descanso. Céu. Mas não é céu. Canaã, a terra da promessa, é reino. Reino de Deus. Por isso que as pessoas, os judeus, esperavam a mesma coisa. O Deus que viesse como rei, para colocá-los no devido lugar. E Jesus vem e fala para eles: não, eu vim mesmo, mas eu vim trazer o reino. E o reino é um lugar onde você vai conquistar a força. Os violentos se apossam dele. O reino de Deus é tomado à força. É Josué chegando e falando: agora entrem na espada e tomem a força que está à frente de vocês. Não está limpa a terra. Vocês vão pegar. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Vocês vão produzir nessa terra. É Jesus falando do reino de Deus. Por isso que Romanos diz: a criação está aguardando os filhos que já se tornaram filhos remirem a terra, irem até lá e arrancar o que foi plantado por Satanás. Então sempre que Deus fala sobre
arrumar as coisas, ele fala de terra. Até porque você foi feito de terra. Quando eu lembro que Deus me deu essa palavra, eu compartilhei isso quando a gente ainda se encontrava lá na cozinha da empresa, 7 pessoas, há uns 2 anos e pouco atrás. E essa semana eu conversando com uma pessoa, Deus me pediu para falar algo para ele, e esse texto voltou sobre Amaleque. E eu voltei a ler os pedacinhos dos textos onde estava na Bíblia, e fiquei a semana toda, enquanto eu dirigia, tudo falando com Deus. Ele me falou algumas coisas sobre isso, coisas que ele não tinha falado da outra vez. Quando Raquel engravida, Raquel não, Rebeca, a Bíblia diz que ela tinha 2 filhos no ventre dela. Abre sua Bíblia em Gênesis. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto de ler um monte de texto enquanto eu estou pregando. Eu não gosto de parar e agora muda para lá. Eu gosto de citar os textos, mas eu não sei se Deus quer me tratar em alguma coisa ou tratar alguém aqui, mas Ele tem me mandado ler um monte de texto. Gênesis 25, versículo 23. Dê a partir do 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Rebeca, ela foi uma das responsáveis por gerar a descendência de Abraão. E você tem que entender a descendência de Abraão não como hebreus. Descendência de Abraão, 12 filhos, ou seja, o governo de Deus na terra. O número 12 é governo. Então, quando Deus levanta aqueles 12 filhos, é a nação que eu estou preparando, o governo que eu estou estabelecendo. Com que propósito? Ter gente na terra? Não. O propósito de ir lá arrumar o que Noé fez. Ir lá limpar tudo que o filho amaldiçoado dele espalhou de idolatria na terra. Então eu estou estabelecendo um governo. Número 12. Essas nações todas, essas tribos todas de uma nação é que vão ter a responsabilidade de limpar a terra. Por isso, paternidade de Abraão começa nele e passa por Rebeca. Só que quando chega em Rebeca, ela tem gêmeos no ventre. E aqueles 2 brigavam dentro do ventre. Aquilo começou a incomodar aquela mulher, aquele bateção. E ela foi falar com Deus: por que acontece isso comigo? Até porque para aquele povo todo esse tipo de coisa tinha sempre um simbolismo. Se uma criança nascesse doente, para eles era pecado. Se alguém tinha lepra, tinha que ser mandado embora. Tudo tinha símbolo. Então para ela, aqueles 2 brigando aqui dentro, ela foi falar com Deus: por que está acontecendo isso? E Deus fala que são 2 nações. Um será poderoso e o maior vai servir o menor. E quando eles nascem, são Jacó e Esaú. E você deve conhecer a história de Jacó e Esaú. Esaú vende a primogenitura dele para o irmão, por bobagem. Estava com fome e não soube valorizar aquilo que era dele. E ele vendeu para o irmão dele a primogenitura. E aí o irmão dele, numa malandragem que ele fez com a mãe, ele vai e rouba a bênção que o pai tinha para dar sobre ele. Então quando Isaac vai morrer, ele manda chamar Esaú. E aí a mãe dele ouve e fala para Jacó: coloca a roupa do seu irmão, vai lá, finge que é ele, seu pai está cego. Ele vai, o pai reconhece a voz, fala: essa não é a voz, mas o pai sente o cheiro dele, da roupa, e fala: é você mesmo. E aí o pai libera uma bênção sobre ele. E quando Esaú chega e vai levar a comida para o pai dele fala: não, mas você já não veio? Ele fala: não. Ele fala: mas eu já liberei, então foi seu irmão, mas eu já abençoei.
E Esaú fala para ele: não, mas você tem que me dar alguma coisa, me libera uma bênção. Abre sua Bíblia um pouquinho mais para frente agora. Gênesis 27. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, sem o orvalho dos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. Amaleque era neto de Esaú. Se você ler um pouquinho mais para frente, em Gênesis 36, se você quiser olhar depois, você vai ver a descendência. E mostra, Amaleque era neto de Esaú. Quando o povo vai sair do Egito, acontece muita coisa depois desse texto. Quando o povo sai do Egito, eles passam por um lugar chamado Refidim. E ali eles provam Deus por causa da água. É quando Moisés bate na rocha e brota água. Logo em seguida que acontece isso, os amalequitas vêm contra Israel, vêm para atacá-los. Êxodo 17, se eu não me engano. E quando eles vêm para atacá-los, Moisés fala algo para o povo. Fala: olha, Josué, você vai na guerra, eu vou subir para o monte. Vamos ler o texto, gente. Não vai ter jeito, eu vou ter que ler, senão eu vou tomar depois. 17, versículo 8. Melhor obedecer do que sacrificar. 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, em cima do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Guarda isso. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Vai para o versículo 16. E disse: porque jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O que Deus estava estabelecendo aqui depois dessa vitória? Durante as gerações que vão acontecer para frente de vocês, para sempre vai ter guerra entre Israel e Amaleque. Ou seja, a descendência de Jacó vai guerrear. A descendência de Isaque, que é a descendência de Jacó, de Israel, vai guerrear para sempre. Ele não diz para sempre, ele diz de geração em geração, contra a descendência de Esaú. Elas já brigavam no ventre, e elas vão brigar sempre. E quando Deus começou a falar comigo sobre esse texto, na verdade foi lá em Saul. Quando Saul se torna rei, depois de pouco tempo, Samuel vem a ele e fala: olha, o Senhor se lembrou. Ele começa o texto assim: o Senhor se lembrou do que Amaleque fez contra Israel quando eles saíam do Egito. E eu parei nisso, o Senhor se lembrou. Eu ainda falei brincando com Deus, falei: nossa, mas sei lá, esquece. E eu fiquei com aquilo, falei: tem alguma coisa nesse se lembrou. E Deus começou a ministrar coisas comigo a respeito disso. Essas duas nações são duas naturezas que brigam no ventre. A velha aliança, a aliança de Abraão, ela era baseada em leis. Ela era baseada em você se mover em cima do que era certo. Não existia o espírito dentro de alguém convencendo de justiça, pecado e juízo, o espírito guiando para fazer a verdade. Ninguém sabia fazer o que era certo. Apesar de que todos nós temos um senso do que é correto, mas com relação a qual era a vontade de Deus, Deus escrevia toda a lei, mais de 600 leis dadas ao povo. Deus não cobrava do povo que sentisse. Para ele, para efeito de justificação, bastava que você cumprisse o que estava escrito para o lado de fora. Mas isso não quer dizer que ele nunca gostou de que sentissem. Por isso que ele amava Davi.
porque Davi não precisava mandar. Davi fazia. Davi sabia o que agradava a Deus e fazia, sem precisar mandar. Mas para Deus, para efeito de justificação, já bastava você obedecer o que estava para o lado de fora. E esse povo se move dessa forma. E até Moisés, Josué, depois os juízes, Deus está se movendo ele através de ficar levando direção para um homem. De pegar um homem e falar, vamos por aqui, vamos por ali. De repente o povo vira para Samuel e fala para Samuel, a gente quer um rei. Nós não queremos ser mais governados por Deus, nós queremos ser governados por um rei. E a figura do rei era a figura do próprio Deus. Por isso que quando Samuel termina de ungir Saul, ele não fala para Saul assim, então, sai daqui agora e Deus vai começar a te orientar. Ele fala, depois que você fizer isso, ele fala, você vai sair daqui, vai encontrar alguns profetas, umas pessoas vão te dar pão no meio do caminho. Ele fala alguns passos que vão acontecer, ele fala, depois disso, faz o que tiver no seu coração. Ou seja, dali para frente, o Espírito vai ter te tomado. E o que você tiver vontade de fazer, se move. Ou seja, você vai saber o que é certo dali para frente. Então quando Deus vem e fala, eu me lembrei do que Amaleque fez, ele fala para Saul, vai lá e condena ao anátema. O que era condenar ao anátema? Era a mesma coisa que ele pediu sobre Jericó. Ou seja, você vai queimar inteiro, não vai resgatar nada daquilo. Isso consagrado a mim, não toque em nada. Porque eu preciso que essa primícia seja entregue para mim. Não como primícia de sacrifício, mas de maldição sobre esse povo. Então eles fazem isso sobre Jericó. E a maldição sobre Jericó é, quem edificar, começar a edificar essa cidade, perderá o seu filho. E lá na frente, quando eles começam a edificar Jericó, isso acontece. Um rei perde os 2 filhos. Quando ele levanta o primeiro alicerce e quando ele assenta a última porta. Porque ele tocou no anátema. É como se ele estivesse tentando dar vida a algo que Deus pediu para ser destruído. E Deus pede a mesma coisa sobre Amaleque. Não deixe nada com vida, nada, destrua tudo. E quando Saul resolve fazer isso, abre sua Bíblia em 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me lembrei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e os camelos até os jumentos. Ele detalha tudo que existia naquela cidade. Ele fala desde a criança até os mais velhos. A criação, toda ela, aquelas que são feitas para carregar peso, aquelas que são oferecidas como sacrifício, e aquelas que vocês usam como alimento. Tudo, destrói tudo. E Saul convocou o povo, e contou em Telaim 200.000 homens de pé. 200.000 homens de pé é a mesma expressão que Moisés usa quando fala do povo que saiu do Egito. Ele fala 600.000 homens de pé. O que eram homens de pé? Homens aptos para brigar, para guerrear. Ele não conta quem não conseguia ir para a luta. Então ele conta 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ele separa. Então vai Saul com homens prontos para guerrear e com o povo de Judá. Lembra que Moisés subiu com Ur e com Arão. Oh, meu pai. Ur e Arão sobem com ele. E isso tem relação. Só que dessa vez, ao contrário de Moisés, Moisés subiu para o monte, ele não foi para a batalha. Saul tem que ir. Por quê? Porque antes o poder de Deus, a presença de Deus no meio dele estava na vara.
Então sempre que Deus ia se manifestar, ele falava para Moisés: toca com a vara. O que você tem na mão, Moisés? No chamado foi assim: o que você tem na mão? Vara. Joga ela no chão. É a vara. Então com a vara você toca no Nilo, com a vara você toca no mar, com a vara você toca na pedra. Com a vara agora, que é a presença de Deus, você sobe e invoca a presença de Deus. E quando essa vara for levantada, o povo começa a vencer. Quando a vara baixa, o povo começa a perder. Essa vara não existe mais agora. Por quê? Porque não é mais Deus comandando. Deus pegou essa autoridade agora e pôs em Saul. Então agora, Saul, vá você. Não porque eu estou bravo com Saul, porque agora é assim que funciona. Agora está em Saul a capacidade. Saul é rei e ele tem que levar as duas coisas. Quais duas coisas? Ur e Arão. Arão era da tribo de Levi. Levi, querido, a tribo de Levi não tem a ver com adoração, no sentido de louvor. Tem a ver com serviço. A tribo de Levi foi chamada para servir. Ela fazia todos os serviços do templo. Não tem a ver com música. Judá fala de adoração na Bíblia, não Levi. Sempre que a Bíblia vai falar sobre adoração, é um de Judá. Até porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Davi, que foi quem instituiu o modelo de adoração que agradou o coração de Deus. Ele leva para cima do monte, para sustentar a presença de Deus no alto, ele leva o serviço e a adoração. Ele leva Ur, que era da tribo de Judá, e leva Arão. Então quando Saul vai fazer, ele também separa homens prontos para o serviço e homens da tribo de Judá. Baseado nisso, eles vão enfrentar Amaleque. Amaleque é a segunda natureza que tem dentro de você, assim como estava dentro de Rebeca. Quando Deus fala aqui, ele fala assim: me lembrei de como Amaleque se lhe opôs a vocês quando estavam saindo do Egito. A velha natureza, que também foi colocada dentro de você, ela está aí. Se ela ainda não morreu, ela está aí. As duas, lutando dentro de uma mesma promessa. Uma mesma pessoa para quem Deus falou: é você, eu vou levar você, eu vou tratar você, eu vou fazer algo com você na sua vida. E dentro tem duas naturezas que lutam. Tem uma que é grande, ela tem até corpo, ela tem carne, a primeira. E tem uma segunda menor, que chega. E por isso a promessa de Deus: o maior servirá ao menor. Mas quem escraviza isso sou eu. E o que Deus lembra aqui é: eu me lembro de como aquela natureza de Amaleque se opôs a vocês quando eu estava tirando vocês do Egito. Ou seja, Deus indo, tentando te trazer, e aquela natureza vindo contra, tentando barrar. E a promessa de Deus, se é que isso é uma promessa, é de que haverá guerra entre Amaleque e Israel, de geração em geração. Uma guerra constante vai acontecer entre essas duas naturezas. E aí vem a palavra que o pai lança, que Isaac lança sobre Esaú: tu servirás o teu irmão, até que um dia o jugo vai ser quebrado e vai cair do teu pescoço. A libertação de Esaú, a libertação da natureza de Amaleque. Mas essa guerra, ela nunca vai acabar. Até Cristo, essa guerra não tinha como ser acabada. Até porque Moisés, quando ele vai para cima para enfrentar Amaleque, ele se senta em cima de uma pedra, ou seja, leis. Ele se baseia naquilo. Aquilo é a base de sustento de Moisés para poder lutar contra Amaleque. A Bíblia diz que ele não conseguia se sustentar de pé. Ele não conseguia sequer segurar os braços levantados para lutar contra aquela velha natureza que está dentro, guerreando o tempo todo. E constantemente, aí você fala: eu não consigo, e eu sou desse jeito. Até o ponto na sua vida em que você começa a se conformar que você é assim. Não é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não é o seu jeito, cara, é o jeito de Cristo. O problema é que o seu jeito é a briga constante entre a velha natureza e a nova natureza. E você não consegue romper com isso. E Amaleque se vê tendo que ser escravo a vida toda. Sabe, você tendo que dominar,
tendo que meter corrente em cima daquela sua natureza todos os dias, e aí você chora, mas esse negócio não morre nunca, esse negócio não acaba nunca. Sabe por que não acaba? Porque às vezes você está agindo igual Saul. Saul, quando vai, ele volta, e ele traz Agag, ele não traz um monte de coisa, ele traz Agag. Lê o versículo 15, capítulo 15, versículo 15. E disse Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O povo de Saul traz o que era precioso aos olhos dele, porque eles olham para Saul e veem Saul trazendo o rei. Sabe o que era trazer o rei? Se você ler Juízes 1, você vai ver a história de Adoni-Bezeque. Ele, quando vencia um outro exército, ele escravizava o rei, cortava o polegar da mão e do pé e colocava para comer migalha embaixo da mesa. Era o troféu da vida dele. Era uma forma dele mostrar o quanto ele estava vencendo batalhas, dele usar para ele. Deus diz que quando Davi foi levado, diz que Davi morreu coberto de honra e glória. Deus não tem problema em nos cobrir com glória, mas Saul estava tocando em algo que não era dele, era anátema. Ele diz que tudo que era vil e desprezível, eles destruíram. Ou seja, eles analisaram em Amaleque o que não prestava aos olhos deles e destruíram. Sabe quando você começa a olhar para dentro de você e achar coisas da sua personalidade e falar: não, isso aqui Deus vai usar? É você tentando salvar o que é vil e desprezível aos olhos de Deus. É você tentando resgatar coisas da velha natureza. Não, mas isso aqui Deus vai usar. Querido, essa natureza tem que ser destruída totalmente, toda ela. Não se guarda nada desse passado. Ah, mas é porque eu falava bem, então eu tenho que guardar. O que Deus quiser ressuscitar e restaurar, Ele vai fazer. Mas enquanto a gente tenta resgatar coisas, a gente não entende propósito. Saul se movia por si mesmo. Ele sequer entendia, e Deus não fez questão de explicar o que tinha de princípio por trás disso, do porquê Amaleque tinha que ser destruído totalmente. Ele só falou: destrói totalmente. Todos os povos, todo o problema que Israel teve na velha aliança, no Antigo Testamento, quando você lê, foi por não ter destruído os povos que estavam na terra. Só que isso é destruído com duas coisas: serviço e adoração. É com força e com adoração. Não adianta você querer ir na carne e bater contra isso, que você não vai conseguir. Moisés tinha 2 braços, ele precisava dos 2 lados sendo sustentados. Você nem liberta isso num ambiente onde está todo mundo chapando o tempo todo, bêbado do Espírito, caindo toda hora, profecia e dons, e Deus está nisso, também está, Ele está. Como eu vou usar é outra história. E quantas vezes eu já frequentei a igreja, desde pequeno, e que era isso: fogo, 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 e saía dali o mesmo caráter, as mesmas pessoas, gente amarga, gente dura. Tem uma mulher no prédio que ela entra no apartamento, e não precisa dizê-la, só falta o crachá, você sabe, ela é crente tradicional. Eu falo: essa mulher deve apanhar todo dia do marido, porque ela entra com uma cara amarrada e mal-humorada, tentando tocar Deus através de adoração, tentando libertar a velha natureza através de adoração, e não consegue. E tem o outro lado, parece uma pedra de gelo, o espírito passou longe, governo da mente, totalmente da mente, tentando mandar o corpo de Cristo com a mente, e também continua a velha natureza incrustada lá, porque são as duas coisas que matam Amaleque. O serviço, saber que eu não fui chamado para ficar trancado aqui dentro, e eu tenho que refletir Cristo, e isso naturalmente, para poder servi-lo lá fora, a minha natureza tem que ser tratada, porque senão eu vou ouvir lá fora falando: você fala que é crente, mas olha o que você está fazendo. E aí eu volto correndo para dentro, eu não consigo servir. As duas coisas têm que andar juntas, nenhuma nem outra, as duas. E isso vai quebrar Amaleque, isso me ajuda a vencer aquela velha natureza. E por que a Bíblia fala de geração em geração?
Quando ela fala de geração em geração, a geração de Abraão acaba onde? Em Cristo. Por isso que aquele povo, quando chega para Jesus, eles falam sobre ter direito, não ter direito, e ele fala, dessas pedras Deus pode levantar filhos. A gente é filho de Abraão. Eles se baseavam em ter a descendência de Abraão. E Jesus fala, não, mas essas pedras podem suscitar. Quando a Bíblia começa a falar das duas gerações, ela começa em Cristo e começa em Abraão. Quando ela vai falar do filho, ela chega em Adão. Esse foi filho desse. Mas quando ela vai falar do começo da paternidade, ela começa em Abraão, não em Noé e não em Adão. E a palavra que Deus dá é de geração em geração vai ter guerra. Então é aquela velha natureza, diante daquele velho povo, tendo que oferecer sacrifícios constantes para pagar um pecado que nunca conseguia arrancar de dentro de si. Eu nunca consigo deixar de mentir, então eu preciso ter sempre ovelha ali para oferecer. Eu nunca consigo parar de ser ciumento, eu nunca consigo parar de desrespeitar meu marido, eu nunca consigo parar de ser invejoso e qualquer outra coisa. Então eu luto contra isso o tempo todo, e luta, e não para aquilo. De geração em geração. Vamos ler mais 2 textos. Volta lá para Gênesis, eu quero ler de novo um pedacinho do texto que a gente leu. 27, 40. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás seu jugo do teu pescoço. O que era jugo? Quando você colocava 2 bois para puxar peso, ele colocava aquela madeira no pescoço. Aquela madeira era o que impedia o boi de sair do caminho e o forçava a carregar um peso. A Bíblia estava dizendo aqui que Amaleque, essa natureza, ela vai viver e vai se mover presa a isso. A forma dela servir e a forma dela não sair do caminho, ela está com isso no pescoço, servindo o seu irmão. Então, para vocês antes de Cristo, essa velha natureza que briga dentro de você, ela só vai ser conduzida ao lugar e sendo escrava, se prendendo debaixo da natureza que eu estou gerando. Então você siga aquilo. Mas um dia você vai se libertar, e aí você vai sacudir o pescoço e aquilo vai cair. E quando é que isso acontece? Abre Isaías 10. Isaías 10 começa falando da Assíria, mas quando chega no final, ele começa a entrar em profecia a respeito de Cristo. E se você ler o capítulo 11, você vai ver que é isso, só falando de Cristo. Lembra que quando a Bíblia foi escrita, quando Isaías escreveu esse livro, não existia tópicos, capítulos, era tudo emendado. Então não é que ele parou de falar um assunto e bem no versículo seguinte ele começa a falar de outro. Os homens é que resolveram quebrar aquilo ali. Aqui ele já estava falando de Cristo, versículo 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Daqui sai aquela expressão, a unção quebra o jugo. Quando é que esse jugo sai das costas de Amaleque? E ele não tem mais que carregar peso para poder servir. Em Cristo. Por isso que sem Cristo era impossível o homem se achegar a Deus, porque até ali era Deus mandando um currículo para o homem. Não mente, não rouba, não faz isso. Se você roubar do seu irmão, tocar no seu irmão, devolve um pedaço. Você tem que devolver a 4ª parte, o currículo de Deus.
Esse é Deus. Assim Deus se agrada. Assim Deus não se agrada. E o povo tentando formar uma sombra de quem era Deus, baseado nos atributos de um currículo. Aquilo permitia que o povo cumprisse tarefas para agradar os preceitos de Deus. Mas era impossível se moldar a Deus baseado naquilo. Por isso que você vê homens que, eu já ouvi muito isso, pessoas procurando, falando, como é que alguém faz isso e não consegue perceber? Será que ele sabe, está fazendo de maldade? Ele não consegue perceber que isso não é Deus? E está levando pessoas, ele está se moldando a um Deus, baseado nas leis, baseado no currículo de Deus. Então, baseado no currículo de Deus, são aquelas roupas, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que ser desse outro jeito, porque eu estou lendo o currículo de Deus. E por isso que a necessidade é que aquele verbo, a palavra, se faça carne. Porque a única forma de eu me moldar a alguém é convivendo com esse alguém. Eu não tenho como me parecer sem conviver. É impossível. Era impossível aos homens conseguir fazer isso. Trazer essa nova natureza. Então quando a Bíblia diz que essa unção quebraria o jugo, ela está dizendo, você vai conseguir não mais viver escravo disso, quando esse Cristo vier. Para onde? Para dentro. Porque agora não é mais eu pegando esse Cristo do lado de fora e lendo alguns princípios do que ele me fala e tentando moldar ele a quem eu sou, mas é matando a minha natureza. É olhando para Amaleque e dizendo, você vai morrer. Não mais ser escravo. Porque ninguém conseguiu destruir Amaleque. Todos eles escravizaram Amaleque. Desde Saul. Eu vou escravizá-lo, eu vou pegar e vou conservar preso. Tem isso aqui dentro de mim que eu sei que é errado, mas eu vou domar. O que você está fazendo? Tentando viver a velha aliança. Tentando segurar sua alma, tentando conduzir sua alma na força a fazer coisas, e você não consegue, porque você tem que se dobrar. Porque eu não quero me dobrar. Deixa eu falar uma coisa para você, só para você, para uma pessoa, duas. Não adianta você justificar que eu sou assim porque aconteceu isso, isso e isso. Não interessa. Não importa aos olhos de Deus. Ele tem misericórdia, mas Ele não muda seus princípios por causa disso. Deus não cria um plano só para você, de reino, e eu não estou falando de céu, porque se o que você quer é só céu, aceita Jesus. Não é por força ir para o céu. Esse povo mesmo com Amaleque nas costas, chegou até a promessa do Cristo. Esse povo mesmo com Amaleque nas costas até o dia de hoje tem uma promessa de Deus. Os judeus estão esperando e vai acontecer. Mas reino não se implementa. Reino é implementar na terra e desfrutar da terra dos propósitos que Deus tem para mim. Mas esses propósitos não se adequam a quem você é, não adianta. Deus não constrói em cima das suas bases. Uma das respostas que Deus me deu, que mais resolveram muita coisa dentro de mim, é aquela velha pergunta que quem está no mundo faz: se Deus é bom, por que isso acontece? Se Deus é bom, por que uma criança sofre? Deus fala: porque um dia eu dei autoridade para um pai. E se esse pai abusar dessa criança todos os dias, Deus vai charar todos os dias. E pode um dia trazer juízo sobre o pai. Mas Ele não interfere. Ele não entra arrancando a autoridade e quebrando com tudo. Antes, o que Ele vai fazer? Ele vai ver do outro lado da rua o povo padecendo em bebida, em droga. A gente fala assim: Deus é bom, por que está deixando ali? A criança está vendo aquilo. Ele fala: porque vocês estão do outro lado da rua, não fazem nada. E eu dei autoridade para vocês um dia. Eu entreguei a autoridade. É bom quando você ouve isso de Deus, né? Autoridade, te põe autoridade, ponho sobre ti, e governo e ministério. Você fala: glória a Deus, sou eu, Saulzão, eu recebi. Ele fala assim: agora então faz justiça com isso. Aí eu vou orar: Senhor, tem misericórdia daquele povo, Saul. Faz o Senhor a libertação. Eu falo: não faço.
Um dia eu dei para Samuel, o povo disse que não queria mais, eu dei para um homem, então já não era mais vara, era homem. E a partir dali foi rei atrás de rei, até que veio o rei, Jesus. E aí Jesus morreu para vir dentro de você e você se tornar o quê? Rei. Até hoje ele se manifesta através de reis. E qual é a função do rei? Governar. Por isso que Paulo fala, cabe a você dominar a tua carne, governar a tua carne. Senhor, me livra disso, tira isso. Ele fala, governe sobre isso. Dê ordens sobre isso, se mova sobre isso. De novo, você pode ter sido ferido o quanto você quiser, você pode ter todos os traumas do mundo, Deus não vai mudar os seus princípios por causa disso. Se tem alguém que tem experiência com gente machucada, sou eu. Cansei de ver gente ferida, dentro de casa. E que aí é a justificativa para algumas coisas. E teve uma hora que Deus falou para mim, para de tocar. Você não vai conseguir sarar. Mas Deus não está enxergando, sim, mas vai para o céu, deixa ir para o céu. E aquelas promessas todas, tudo que falou, vai morrer. Promessa é semente, fica no bolso, fica para a próxima geração. E a próxima geração vai semear e vai nascer, porque semente não perde. Na verdade, ela tem que morrer para germinar. Semente natural não estraga. Estraga essas que têm componentes. Não adianta, Deus não vai vir. Ele já veio. E quando ele veio com Cristo e falou, eu sou o Cristo. E aí ele, que bom, você chegou. Ele falou, agora me segue. Eu não vim aqui para ir atrás do seu caminho. Todas as vezes que Deus vem e te encontra num culto, num dia, e fala com você e te abraça, e você fala, ele veio, ele fala assim, ele veio para falar, agora vem, atrás. Não, vamos ficar aqui, porque aquele povo, porque isso. Não. Eu vim por misericórdia. Vem atrás. E é por isso que quando você não vai, você tenta cultivar aquilo, aquela presença que te tocou, e ela esfria com o tempo. E você fala, ele foi embora. Foi. Aquele convite foi. Jesus nunca disse, onde estão os sobrecarregados? Onde é que estão os cansados? Ele disse, vinde a mim. E o que é você? Eu sou o caminho. E depois que eu vier até você, agora tome o meu fardo. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tomou? Então você já veio, cansado. Não fui eu quem foi. Você quem vem. Deixa esse jugo que colocaram sobre você. Eu vou te dar o meu. Ele é suave, mas eu vou te dar. E ele é suave porque ele é do Espírito. Ele é suave que quando essa pessoa dizer para você, não fale mais isso. Vai para a direita, vai para a esquerda. O Espírito vem. É isso mesmo, vá. E aí você vai. Aí depois que você trocou os fardos com Cristo, ele fala, agora vinde após mim. Segue, eu vou te levar para um caminho. Para onde é? Não me interessa, venha. Até que chegue o ponto em que ele fala, agora, ide. Tem muita gente que está como os hebreus, vivendo de lei, esperando a volta de Cristo. Vivendo de mandamentos, esperando que o Cristo venha. Um dia ele vai olhar para mim. Um dia ele vai vir, vai me tocar. Um dia ele vai vir cumprir as promessas. E dura coisa é quando o homem não percebe o dia da sua visitação. A Bíblia diz, e não entenderam o dia da sua visitação. O Cristo veio, foi, e o povo não percebeu. Um povo que ansiou por 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos, esperando o Cristo. Ele vem e eles estão procurando o Cristo, mas ele não está com a cara. Porque às vezes para você o Cristo é o vingador, que vai vir e vai bater em todo mundo que me machucou. Ou é o Cristo que vai vir, vai me pegar e vai dar um toque com a varinha mágica e transformar meu caráter. E também não vai. Jovem rico, Pedro, não vai. Ele vai mostrar um caminho. Ou ele vai vir e do meu jeito, ele vai vir na minha casa e vai falar, ó, vamos aí, mulher, eu sei que você está com fluxo de sangue, você não pode sair porque senão eles te apedrejam, você já tem vergonha, você já perdeu tudo, eu vou lá na sua casa, trato com você lá,
tudo em paz. Também não vai. Ele continua o caminho dele. Ele é caminho, ele não é destino. Destino é céu. Até hoje nós vivemos caminho. Mas caminho você anda, você não espera. Mesmo aqueles cegos não conseguiam encontrar caminho. Aqueles 2 cegos no caminho de Jericó, eles não conseguiam encontrar. O que eles mostram para Deus? Desespero. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque tem uma multidão em volta de você e eu não vou conseguir chegar, eu não consigo ver qual é o caminho. No desespero deles, eles são tocados. Mas às vezes não, Jesus está passando, centenas de pessoas apertando aquele homem, querendo encostar nele, cordão de segurança em volta dos discípulos para ele poder andar, e você está sentado na beirada, esperando Jesus. Ele está passando ali, ele vai lembrar que eu estou aqui, ele vai vir aqui uma hora, ele sabe tudo que eu fiz, e ele passa e vai embora, porque ele veio. É que às vezes ele não vem do jeito que você quer, ele não vem com a cara que você quer. Você nunca vai ter justificativa para não seguir. Não existe. Não adianta você ficar sentado sem serviço e sem adoração. Você não cumpre. Você não liberta isso. Porque é isso que atrai a presença do Cristo. Na verdade foi isso que Jesus teve que fazer para poder nos libertar. Serviço e adoração, seu penoso trabalho e sacrifício oferecido. Tem 2 naturezas brigando dentro de muita gente ainda. Isso não quer dizer que quando o Cristo vier e Ele entrar em você, nunca mais você vai ter tentação. Não quer dizer isso. Só quer dizer que o maior vai começar a servir o menor. Só quer dizer que a necessidade dessa briga intensa, a vida inteira tendo que oferecer sacrifício por pecado, vai cair. E eu entro num caminho agora de me parecer com Ele e de não obedecer às leis dEle. E me parecendo com Ele, eu começo a não ter mais espaço dentro de mim para aquela velha natureza. A geração de Abraão acaba ali e começa a descendência de Cristo. Por isso nós morremos, para nascer na nova descendência. Eu sei que é muito fácil eu virar para você agora e falar: abaixa sua cabeça, olha os seus pecados, sua dificuldade com alguma coisa, mas não é tão superficial assim. Não é só isso, é mais do que isso. É você entender ao que você está tentando se moldar. Ao livro de leis? Ao livro de regras? Ou ao Cristo? Ou a dar espaço para Ele vir e destruir tudo? O que mais tem é a gente tentando conservar a Agag, tentando conservar aquilo que para ele é precioso dentro de si. O governo continua vivo ali do lado, continua segurando orgulho. Saul querendo exibir o troféu, um rei me servindo. Quando ele olhava, todo mundo sabia: esse rei me serve. Mas essa primeira nação, ela tem que ser totalmente queimada, destruída. Deus não quer aproveitar nada dela, nada. Todo mundo que olhava para Jesus, muita gente dizia para ele: não, para que você vai morrer? Vamos aproveitar o que tem de bom nisso. A última a falar isso foi a Grécia. Os gregos vieram antes de Jesus ir para a cruz. Sabedoria humana. Não, não vai para a cruz, vem cá, vamos conversar. E Jesus nem deu ouvidos, porque tem que ser entregue. Não interessa o que você acha que tem de bom. Ah, porque eu aprendi isso em casa. E a maioria das coisas, quando você senta para conversar, você começa a ver isso, é só você perguntar: me fala do seu pai, fala de sua mãe, como era a sua casa, porque você vai reproduzir isso para frente, de geração em geração, a batalha de Amaleque. A próxima geração enfrenta a mesma coisa. Você provavelmente manifesta sintomas do que veio da sua casa passada, dores que vieram da casa passada, seja do seu pai e sua mãe naturais ou espirituais, lugares por onde você passou. Mas a geração deixou uma marca em você, e você vai continuar essa batalha e vai passar isso para os seus filhos.
até que você saia dessa descendência de Abraão e entre para a de Cristo. Como é que eu entro? Morrendo. Isso simboliza o batismo. É só na morte. Não é me adequando a coisas. Por isso que muita gente andar perto de Jesus, Jesus começava a dar esparrama no povo. Fala, vocês não entenderam. Vocês não entenderam nada, eu estou chamando vocês para morrer. O cara está andando ferido, machucado, porque me machucaram. Não é para você andar ferido, é para você morrer. E você está reclamando que te machucaram e pedindo para Deus curar a ferida. E Ele está falando, eu não quero curar, eu quero te matar. E você está andando sangrando por aí. Aquela mulher andando sangrando. E sangue dentro da religião é impuro. E ninguém te aceita. E você não é compreendido onde você bate nas portas. Porque você está sangrando. E aos olhos da religião, sangue caindo, impuro. Fora. Você quer viver pela lei? Pela lei você vai ser julgado. Quem viver da espada, pela espada morrerá. A espada fala de palavra. A escolha é morrer de uma vez. Mas aí é difícil, porque implica em humilhação, implica em de novo começar tudo de novo, já machucou tanto, já doeu tanto, é tudo de novo, porque Deus não muda os seus princípios. O que Ele faz é voltar de novo e falar, vamos começar de novo, filha, vamos tentar outra vez. E a opção sua entre tentar ou não, mas o caminho continua sendo o mesmo. Sabe quando você olha para algumas igrejas e critica o que estão fazendo? Olha lá o que estão fazendo com Jesus, estão inventando coisas que não são do Cristo. Você faz o mesmo. Você não quer tratar algumas coisas e quer criar novos caminhos para o Cristo, novas formas dele tratar. Lembro uma pessoa, nem lembro quem foi, mas eu lembro que uma vez falaram, cara, mas fala o seguinte, ó, quando você for me corrigir, só não fala desse jeito. Conserva o Agag aqui, não toca nele não, porque a hora que você toca nele, eu viro o bicho. Olha o que está falando. Vamos manter ele quieto. Eu lembro uma vez na rua, teve uma fase que, nossa, até cansava de tanto demônio. Eu podia abrir a boca e falar, boa noite, e começava a cair. Todo dia tinha 4, 5 demoniados, todo dia. Chegou uma hora que até cansava. Eu lembro que tinha um que era cliente. Toda quinta-feira ele ia lá para cair. E estava chovendo, tinha acabado de chover, tinha água no chão. E a gente já estava indo embora. Ele chegou. Eu não lembro quem estava do meu lado, se era o Caio. E ele veio pedir leite, a gente falou, não tinha. Eu falei, vamos embora rápido, porque eu sei o que vai acontecer. E aí, molhado, eu falei, esse cara vai cair na água, e não vai adiantar, vai repreender, amanhã volta. E ele, amém, eu falei, querido, a gente tem que ir embora, tá chovendo, foi. Ele falou assim, não, ora por mim. E falei, meu Deus, não dá para falar que não vai orar. Eu peguei, pus a mão no ombro dele assim, né, falei, só do lado. E falei, em nome de Jesus, falei, não, ele ajoelhou, pegou a minha mão, pôs na cabeça. E aí aconteceu, mesma coisa, caiu na água e faz aquela bagunça, não sai. Ou seja, ele tinha aquilo dentro dele, os caminhos eram os mesmos toda hora. Ele se abre para ser tocado. E às vezes o que você está fazendo com essa dificuldade sua, é dizendo, conserva ela aqui no canto. Não toca nela, porque se tocar nela é igual aquele homem da rua, encostou, vai cair para fora, vai manifestar. E ao invés de você lutar contra ela quantas vezes for necessário, o que você fala é, vamos desviar desse caminho. Eu lembro quando eu comecei a tentar aprender a tocar violão, eu peguei um violão, baixei os acordes lá e comecei. E o que eu percebia, eu desisti, eu falei, não vou mais. Eu só vou tocar para mim, para Deus, ou se estiver num lugar que não tem ninguém que toca nada, eu pego e... Porque o que eu comecei a fazer? Eu tocava algumas notas, e quando tinha as notas mais complicadas, de esticar o dedo, era difícil, eu não queria ficar esticando a mão, nossa, cansava aquele negócio. Precisava de disciplina para fazer aquilo. Então o que eu fazia? Eu tentava arrumar uma nota parecida, ou eu dava um tempinho na música e dava uma enroladinha para já voltar para outra. Sabe quando o cara não sabe tocar, eles levantam a mão e fingem que está adorando? Eu fazia na nota, eu dava uma pedalada na nota, para não ter que tocar. E quando eu comecei a perceber o princípio daquilo, eu falei, está errado isso aqui, Deus. Ou eu quero tocar, ou eu não quero. Mas eu não posso ficar procurando desvios para facilitar o que eu quero e dizer que eu toco violão. Então eu já vou dizer, eu não toco.
Eu não toco, eu brinco com esse violão aí. Então eu vou dizer para Deus, Deus, eu não quero te seguir. Eu não consigo vencer essas coisas dentro de mim. Pai, tem misericórdia de mim. Me leva para o céu. Tem misericórdia dos meus filhos, Pai. Mas eu não vou sair por aí dizendo que eu sou crente, que eu morri para o mundo, que eu morri para a minha carne. Eu não morri. Eu estou dando pedalada em defeito. Então toda vez que alguém tenta me corrigir, eu olho para o relógio, finjo que o telefone tocou, e vou, no outro dia a pessoa esqueceu e a gente continua andando. Eu pulo essa nota. Então todo dia que eu tenho que ter aquele confronto com meu marido, e que eu sei que é Jezabel se manifestando e eu preciso tratar, eu saio disso, não vamos falar disso hoje porque não vai dar certo, e saio. Até o dia seguinte tudo se acalmar. Quando começa a falar de dinheiro, eu abaixo a cabeça e adoro a Deus até que passe o assunto, e pronto, até que não fala mais disso. E Senhor, o Senhor conhece meu coração, já ouviu essa frase? Acho que Deus começa a comer unha quando você fala, conhece meu coração. Ele fala, tá aí, o que isso tem a ver? Não tem nada mais enganoso que seu coração. Conheço, sei que não conhece. Ele te engana todo dia. Não muda nada, porque você está procurando caminhos alternativos para não ter que bater de frente com Cristo. Jovem rico, faço isso. Toco 6 notas. Aí Jesus fala, te falta uma coisa: o si com pestana. Aí ele abaixa a cabeça e sai. E Jesus não vai atrás dele. Ele deixa aí, ainda usa como exemplo ainda de perdição. Você acha que Jesus te ama mais do que amava o jovem rico? Por que você acha que atrás de você ele vai tentando flexibilizar aquilo que tem que ser feito? Ele não vai fazer isso. O que quebra o jugo? A unção. Um ambiente sem adoração não quebra jugo. Mas um ambiente sem serviço também não te conduz a tomar atitudes necessárias. Tudo se esconde atrás da unção. E um monte de gente sem caráter, bandidos às vezes, se escondendo atrás do falar em línguas ou da manifestação profética. Sem as duas coisas não se liberta. As duas coisas te conduzem ao Cristo, que gera libertação, que tira o jugo do teu pescoço. Abaixa sua cabeça um pouquinho. Se tem uma coisa que Deus não mudou e nunca vai mudar, é a necessidade de humilhação. É a necessidade de se jogar. Cara, isso tem uma coisa que eu aprendi na vida, e graças a Deus, nesse ponto eu não tive dificuldade. Foi me jogar na frente de Deus. Foi me humilhar todas as vezes que é necessário. Foi não ligar para quem está à minha volta para poder agradar a Deus. Isso não quer dizer que eu não tenha outros defeitos e outras coisas que eu tenho que dominar e tratar. Mas a dificuldade de me rasgar. Por 2 vezes eu já saí correndo no meio de culto na igreja para pular e abraçar pastor e arrancar de dentro dele algo que eu sabia que era para mim, que estava dentro da boca dele. E antes de correr para o púlpito era sempre assim, mas que eu vou? Não vou? E se esse homem me falar mal de mim lá em cima? E se ele mandar eu descer? E eu falar, estou me lixando. Se ele mandar, Deus sabe o que eu queria com isso e eu vou arrancar de Deus. Igual aquela mulher que toca Jesus, Jesus olha e fala, o que aconteceu? Alguém encostou em mim. E a gente aprende a ser adulto demais. E o adulto não se rasga. O adulto tem vergonha. O adulto fala assim para Deus, Deus, aqui dentro do coração o Senhor sabe já, né? Então eu não preciso levantar. Ele fala, precisar não precisa. Não precisa tirar roupa para dançar, mas como eu gosto quando Davi tira aquela roupa dele e vem dançando na frente de todo mundo. Como aquilo me agrada. Precisar da casa para a arca não precisa, mas Davi acertou quando quis fazer aquela barraca de bambu para mim. Como me agrada quando você se joga sem se preocupar com os outros. Porque você faz isso com seu esposo em casa. Você faz isso com a sua mulher. Mas para Deus é uma formalidade, é uma vergonha. O Senhor está vendo aqui dentro, mas a recompensa você não quer receber pelo lado de dentro, você quer para fora, né? A entrega, o rasgar, você quer só para o lado de dentro, mas a honra você quer para o lado de fora. Espírito Santo de Deus, Pai, são só palavras, Pai, se o Teu Espírito não fizer.
é só mais um texto, Senhor, se o Teu Espírito não soprar sobre o interior de cada um dos Seus filhos. É só mais um esboço, Pai amado. É só mais uma mensagem, Senhor amado. Se o Espírito, Senhor, não pegar ele e transformar em vida dentro de cada um. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sopre sobre cada filho Teu nessa manhã, Senhor. Que se cumpra, Senhor, dentro de cada filho Teu aquilo que o Senhor reservou para esse dia, Pai. Ossos secos se levantem. Que os ossos, Senhor amado, se juntem, Pai amado. Que aquilo que estava seco, ressecado ao sol, Pai amado. Aquele vale de ossos secos de Ezequiel, eles estavam debaixo do sol, e sol significa governo apostólico. Eles sabiam certo e errado, todos aqueles ossos, mas sem o Espírito a vida não vinha, porque só a lei não gera vida, só entendimento na mente não gera vida. Coloque as coisas em ordem, ossos com ossos, cada osso se junte ao outro osso, tendões, carne, pele. Coloque as coisas em ordem, o corpo tem que ser organizado, a igreja tem que ser colocada em ordem para que o Espírito sopre. Sopro do Espírito não tem a ver com falar em língua só, não tem a ver com manifestação profética ou de qualquer outro dos 8 dons. Sopro do Espírito levanta um exército pronto para guerrear. O sopro do Espírito da sua vida não é testificado quando um dom se manifesta. O sopro do Espírito que levanta o exército não é manifesto quando você recebe uma manifestação profética. O sopro vem quando o exército está pronto para enfrentar uma batalha. O sopro veio em Atos, quando eles estavam prontos para abrir as portas e se manifestar para o lado de fora. Esse sopro que você tem pedido no seu quarto, quando você fala com Deus e pede que Ele venha soprar e dar uma direção, Ele não vem porque você só o busca e se ajoelha, mas porque você coloca as coisas em ordem. Você sabe o que está fora de ordem na sua vida. O Senhor não quebra princípios. Coloque as coisas em ordem, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. O Senhor não mantém autoridade sobre governos tortos, que não o refletem. Quando Deus dá autoridade para você sobre o que quer que seja, sua casa, seu trabalho, ministério, Ele está compartilhando um pouquinho da autoridade dEle sobre sua vida. Você não fala mais o seu nome, você fala no dEle. E se você não colocar as coisas em ordem, Ele não pode fazer isso, porque senão você vai espalhar feridas. Por isso que homens já te machucaram na vida, porque eles receberam a autoridade de Deus um dia e usaram isso em proveito próprio e feriram. Agora você pode ser sarado de duas maneiras, querido. Quando Jesus volta daquela viagem e está indo na direção da casa de Jairo para sarar aquela menina, são duas mulheres. Primeiro ele encontra uma mulher mais velha, madura, que gastou tudo tentando encontrar o Cristo, tudo tentando encontrar cura na sua sabedoria, e ela teve que perder tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu família, porque ela era impura, ela não podia estar perto de ninguém, e não tinha mais dinheiro, e só depois disso ela resolveu sair e se arriscar. E você pode chegar nesse ponto, ter que se arrebentar inteiro, acabar com tudo, para um dia tentar encontrar salvação. O casamento já foi, tudo já foi, mas eu vou buscar pelo menos salvação. Ou você pode ser como aquela menina, que tem um pai, que vai encontrar Jesus, e levar ele até ela. Você decide. As duas 12 anos, uma sofria 12 anos, a outra tinha 12 anos. Você decide como vai ser. Vai ter que se arrebentar todo, vai ter que chegar no fim e clamar pelo menos pela vida, ou vai entregar a sua mão de novo para te levarem para onde você não quer ir. Mas esse é o lugar de maturidade, assim como Pedro. É raro fazer isso, mas eu quero fazer aqui um apelo. Não lembro nem se um dia eu já fiz.
Sai do seu lugar, não interessa se você é crente, se você tem ministério, sai do seu lugar. Se rasga, faz igual aquela mulher. Mas vão tacar pedra em mim, o que vão pensar de mim, não interessa, eu vou lá porque eu vou morrer. Esse negócio tem que morrer em mim. Eu preciso me jogar. Se eu não morri no dia do batismo, eu preciso morrer. Não tenha vergonha. Aquela mulher não recebeu nenhuma pedra. E foi ela que tocou. Jesus nem viu a hora que ela tocou, mas ela buscou o toque. Na pior das hipóteses, cara, você vai sujar sua calça, mas Deus está olhando dentro. Ele pode falar: cara, eu estou vendo quando você está se movendo. Isso não tem a ver comigo, querido. Isso tem a ver com fazer diante de mim, para mim. Eu não ganho nada com isso. Quando ouvis o Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Espírito Santo, traz uma unção de quebrantamento sobre nós, Pai. De entendimento, Pai, da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos vencer, Pai, essa outra natureza, Pai. Nós queremos subjugar tudo a natureza do Espírito, a natureza do Cristo em nós. Cristo em nós, manifestação da glória de Deus. Cristo em nós, manifestação da glória de Deus. E esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é a lei em nós, não é a doutrina em nós, não é a igreja em nós, é o Cristo. Mas esse vento só vem quando eu coloco as coisas em ordem. Você não tem que brigar, você tem que pôr em ordem. Tem coisas na sua vida, gente, o Espírito Santo, ele flui pelos caminhos que você dá a ele. Coloque as coisas em ordem na tua casa, que ele vai soprar. Você tem que parar de brigar contra a sua dificuldade e colocar as coisas em ordem. Ele vem, ele sempre vem. Como o vento, ele enche qualquer lugar. Não existe vácuo no natural. Todo lugar vazio o Espírito preenche. Todo lugar vazio tem ar. Se ele não entrou ainda em áreas da tua vida, é porque você não tirou o que tem lá. Você não destronou Agag. E o reino, o trono não pode ser dado a ele. Eis que estou à porta e bato. E você está gritando e fazendo campanha: vem, Senhor, vem. Ele fala: eu estou na porta, mas está cheia. A casa está cheia. Vem, Jesus, entra no meu casamento. Ele fala: que jeito, está cheio de sujeira aí dentro. Não tem espaço para mim aí dentro. Não, Deus vai falar comigo. Deus fala, ele fala nada, você é orgulhoso. Jezabel tem que ser destronada. Você que governa seu marido, tem que cair. Não é ela. Eu
eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, 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 eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
Deixa eu falar uma coisa, uma das dificuldades da gente entender Deus às vezes e seguir é porque a gente mistificou Deus. A Igreja Católica mistificou Deus. Ele deixou de ser o cara feio, pobre, que andava do lado das pessoas ali, e se transformou num ser distante. E a gente espera sempre Durante todo o tempo que eu estava pregando, eu vou falar isso para você, para testemunhar em você. Que eu estava pregando, eu estava aqui pensando em qualquer coisa, menos na palavra. Você sabe quando você não está assim, não está fluindo? Eu estava falando o que eu sei que é o certo. Eu não estava aqui fluindo em espírito. Eu estava na carne, sim, eu vivo em carne. Está aqui, ó. Eu não vivo em espírito. Eu ando no espírito. Mas eu estava aqui ensinando algo. Como quando você ensina seu filho uma lição em casa, você não está lá, você está ensinando ele, ó, anda por aqui, ensinando. É o que eu estava fazendo aqui, ensinando. E dá falta às vezes, o senhor podia vir me tomar também. Ele falou, não, ensina eles aí. E nessa palavra, que para mim era fria, era só um ensino, não só como pouco, mas não era uma vigília que você está aqui, Deus toma e é bom. O Senhor vem e faz a parte dele. E às vezes você está esperando que para se mover em alguma coisa, Deus tem que vir sobrenaturalmente, trazer e aí Ele te pega e te move, e você começa a balançar e ajoelha aqui. E não é isso. Eu ouço uma palavra, entendo que é o certo e vou lá. Você fala para o seu filho, não sai no portão, e ele sai e fala, pai, eu não senti, não testificou. Fala, mas a cinta vai testificar agora, porque você ouviu a minha voz. Com Deus é a mesma coisa. Como eu chegar aqui e falar, então vamos adorar mais um pouco até que o Espírito me tome. Ele fala, filho, passou a fase, cresce, ensina seus filhos, vamos. Quem se preocupa se tem que tomar, não tem, sou eu. É desagradável, é muito mais gostoso quando ele me toma. É muito mais gostoso. Mas nem sempre é assim. Em casa você vai viver a maior parte do tempo com o que você sabe que é o certo. Entendimento é só depois, para que saibais, creais e entendais. Esse é o processo da palavra. Você primeiro sabe. Eu falo algo aqui, você passa a ter conhecimento. É isso. Creais, eu tomo aquilo como palavra de Deus, é verdade, e me movo em cima daquilo, e depois entendais. Aí vem entendimento. Por isso que Deus falou aquilo aquele dia. Enquanto você estiver esperando o entendimento primeiro, você está querendo tomar a mente de Cristo, você está querendo ser a cabeça, ou cabeça. Se eu não entender, eu não me movo. Deus fala, fica para trás, porque a nuvem se mexe sem você saber para onde. Você segue, saibais que ela se mexe, creais que o mar vai abrir, e entendais o propósito lá na frente. Você ouviu algo hoje, você ficou sabendo. O que você vai fazer com essa palavra é o creais, e depois lá na frente você vai entender, nossa, era por isso que Deus me guiou por aqui, por isso que Deus fez isso. Se move, querido, se move. A igreja está parada, a igreja de Cristo não faz nada, entre aspas, 99,9, porque não entendeu nada, e está esperando o trenzinho do céu parar na porta, e o inferno arrebentando a porta da igreja, ao invés da igreja bater na porta do inferno. Saiba o que é o certo. Eu não sinto mais. Aí você não sente, eu também não sinto, eu só sei. Se o seu filho fosse te obedecer pelo que sente, você estava lascado, porque ele sente vontade de rebeldia, ele sente vontade de desobedecer, ele sente vontade de comer, de ver televisão, de ver coisa errada. São as vontades. Você está esperando sentir? Você vai fazer a mesma coisa, desobedecer seu pai a toda hora. Você sabe o que é certo? Sei, está escrito na palavra, tá, aquele dia eu também ouvi. Faça, se mova. Depois vem a fé e entendimento. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua visita, Espírito. Senhor, é tão bom Te ter por perto, Pai. Nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, mas é tão bom, Pai, ver Tua manifestação em nosso meio. É tão bom ver Teu abraço, Senhor Jesus, quando o Senhor fala com a gente no ouvido, quando o Senhor nos pega no colo, Pai, é bom, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a entender responsabilidade, Pai. Nos ajuda a vencer essa natureza, Pai. Nos ajuda a superar, Senhor, aquilo que tem que ser quebrado dentro de nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a submeter, Pai amado, nos submetermos ao Teu governo, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos submetermos aos governos que o Senhor instituiu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Leva-nos em paz, Deus amado. Guarda o nosso coração, Senhor, de toda seta, Pai. Nós sabemos, Senhor, que após o amém, Satanás vai começar a trabalhar na nossa mente, Pai. Colocar outros caminhos, colocar dúvidas, Pai. Que nós possamos esconder a Tua palavra, Pai amado. Escondê-la, Senhor, para não pecar contra Ti, Pai. Protegê-la num lugar onde Satanás não possa tocar, Senhor. Que alguns possam escrever as palavras que receberam hoje num papel, Pai, para que não possam ser apagadas. Para que a gente possa se lembrar, Deus, do que o Senhor nos pediu e nos falou hoje. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, por toda a obra que o Senhor começou hoje, por aquelas que o Senhor tem edificado, Pai, algumas que o Senhor já tem consolidado e levado às nações. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Amém, Senhor.